to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me, sit up in they bitch bro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Pessoal, começa a semana 9 da NFL. Tivemos vários resultados, ao meu ver, estranhos, várias zebras acontecendo, mas vamos lá que aqui o foco é da semana 9, fazendo algumas previsões. Como eu havia prometido, tentando fazer uma linguagem mais aprofundada aqui, lógico, iniciando um pouquinho essa linguagem para aqueles que estão começando a se acostumar com a linguagem mais aprofundada da NFL. Então vamos lá falando do primeiro jogo, que é o Thursday Night, que vai acontecer às 10h20 da noite, no nosso horário. San Francisco 49ers recebe no Levi Stadium Green Bay Packers. Bom, é o seguinte, até o momento não tivemos nenhuma notícia, até o momento que eu estou gravando isso, né, lembrando que eu não estou entrando ao vivo, nenhuma notícia que o jogo vai ser cancelado ou não, devido a alguns casos de Covid no San Francisco 49ers e também na questão do Green Bay Packers. Então é o seguinte, pessoal, nesse caso aqui, tá? Eu tenho alguns detalhes para falar sobre essa partida. Primeiro são os desfalques que acontecem. San Francisco 49ers está bem desfalcado esse ano. E a situação se agrava mais, porque na última partida, George Kittle e Jimmy Garoppolo, principalmente, são tirados de campo por lesões. E no primeiro momento, não parecia que o George Kittle principalmente o George Kittle, tivesse uma lesão muito complicada, né? Uma lesão no pé. Porém, depois de alguns exames, foi constatado que o George Kittle vai ficar fora por um bom tempo, muito provavelmente aí prejudicando o San Francisco 49ers na sua temporada. Então, ou seja, vai ser muito complicado para San Francisco, mesmo em casa, ganhar essa partida. Só para vocês terem uma noção, nós temos aqui, fora dessa partida, o running back Tevin Coleman, nós temos aqui linebacker Demetrius Flannery fora, o Jimmy Garoppolo fora, Rich James, wide receiver fora, George Kittle fora, Deebo Samuel fora, o safety Jackie Tart fora. Então, ou seja, são várias lesões que atingem essa equipe de São Francisco, e quando você tem lesão, e principalmente lesões importantes, que aconteceram também no começo da temporada, principalmente com a saída do Nick Bosa, então você desestrutura a equipe. E nesse caso, fica muito difícil você manter bons jogos. Só que também tem um outro detalhe aqui nessa partida. Não é só Francisco que está sofrendo com lesões. É o Green Bay Packers. E também que tem jogadores que estão fora devido ao Covid. Tá? Quem aconteceu aqui de ficar fora da partida, tá certo? Por Covid, neste caso, estão o running back A.J. Dillon, que testou positivo. E como tem um protocolo da liga em relação a esse tipo, né, de enfermidade, o Green Bay também afastou os running backs Jamal Williams e o linebacker Kamal Martin, atletas que tiveram contato próximo do Dillon nesses dias. Então, estão fora. Também outra coisa que afeta Green Bay, tá? A secundária, a dupla de safeties, Will Redmond e Vernon Scott estão fora da partida por causa de lesões, tá certo? Temos também o cornerback Kevin King, tá certo? E o running back Aaron Jones e o left tackle, o David Catiari,
e o safety Raven Greens, eles são dúvidas, eles vão passar por reavaliação para ver se vão jogar nessa partida. Então, ou seja, é o jogo dos lesionados. É o jogo dos lesionados. Fica muito difícil você agir aqui nessa questão, como que vai funcionar a partida, mas tentando não pensar tanto nas lesões, o que eu acho que o São Francisco precisa fazer aqui, tá? Pressionar muito a marcação homem a homem, principalmente com a questão do Davante Adams jogando. Então acho que essa questão do homem a homem é muito importante na marcação aqui. O front seven precisa pressionar bem o Aaron Rodgers, fazendo com que ele fique desconfortável no pocket, precisa sair e lançar a bola em movimento. Lembrando que o Aaron Rodgers, ele não é um quarterback que, assim, ele fica teoricamente desconfortável. É um quarterback que sabe sair bem do pocket, sabe fazer passes perfeitos em movimento e até mesmo em contrapé, mas é o que o São Francisco precisa fazer, tá? Nick Mullens deve ir para a partida no lugar de Jimmy Garoppolo. Entrou bem, relativamente bem, na partida quando substituiu o quarterback titular dos Niners contra a equipe de Seattle Seahawks. Lembrando, São Francisco vem dessa derrota de 37-27 fora de casa. Green Bay também vem de derrota contra o Minnesota Vikings. E eu acho aqui o que o Green Bay precisa fazer. Principalmente, se o Aaron Jones retornar hoje. Muita corrida, muito passe, aproveitar, mesclar bem os passes com Aaron Jones e Davante Adams, tá certo? O Tonyan, o tight end, também precisa ser muito utilizado. Então, passes médios, tá? Passes médios, ou seja, bem no centro do campo, conseguindo first downs com calma e deixando o San Francisco 49ers. Eu acho que aqui o ideal é lógico. Quando você vai jogar contra um quarterback que nem o Aaron Rodgers, o ideal é que você mantenha fora. Só que nesse caso, eu acho que o ideal para o Green Bay é você manter bastante tempo em campo, o ataque, porque aí vai sobrar menos tempo para o Nick Mullens, que não é um quarterback confiável. Então, tendo essa questão de você não tendo um quarterback confiável, você vai manter ele fora de campo e sobrando menos tempo para ele agir depois. Embora fique muito difícil, eu dou uma vitória para Green Bay aqui, principalmente devido à grande quantidade de lesões do 49ers. Eu acho que o 49ers, claro, tem que batalhar, óbvio, tem que batalhar para tentar almejar aí uns playoffs, mas eu não acredito que será o ano do 49ers, devido a essas lesões. Eu acho que poderia começar a planejar o próximo ano, tá certo? Bom, partindo para o próximo jogo, no TIAA Bank Field, Jacksonville Jaguars e Houston Texans. Bom, é o seguinte, quando você vai analisar essa partida, você analisa duas equipes que estão, ao meu ver, bem abaladas, bem quebradas. Você pega um Houston que você não tem mais uma organização técnica, porque você manda embora um Bill O'Brien, nunca teve, para falar a verdade. Uma organização técnica nunca teve. Bill O'Brien sempre foi um cara meio doido, meio maluco. E também você tem a questão, né, do Houston Texans fechar as suas instalações devido a um teste de Covid-19. Não há previsão, mas acredita-se que por ser um caso apenas não vai ter a suspensão da partida. Também até domingo, às 3 horas da tarde, que é quando acontece o jogo, tem muito tempo, pode mudar a situação. São duas equipes que têm apenas uma vitória no campeonato e 6 derrotas. E o que acontece aqui? Você tem um Gardner Minshew lesionado, então os Jaguars, eles devem promover, tá, a estreia de Jake Luton, tá, o quarterback que foi selecionado no último draft. Então, talvez, vamos ver como que o calouro vai agir, tá certo? Então, tem essa opção,
Então vamos ver como é que ele vai agir. Então o que acontece? Você tendo um quarterback calouro, claro, vamos, tá? Pensar aqui no Justin Herbert, por exemplo, um exemplo, né? O exemplo do Justin Herbert em Los Angeles Chargers. Não dá apenas pra gente falar porque é calouro, então o time vai ficar ruim, nunca se sabe, tá? Claro, Jake Luton não é o do mesmo calibre que o Justin Herbert, tá certo? Então, tendo um quarterback calouro, entrando no meio de uma tempestade, no meio de um time que tem apenas uma vitória, eu acredito que o Houston precisa utilizar bastante o seu front seven, com várias blitz, deixando esse quarterback desconfortável, promovendo erros dele. Eu acho que a jogada de Houston é essa, tá? Como eu já havia falado, Houston tem um roster muito bom, mas infelizmente falta comissão técnica para Houston. Eu espero que eles planejem, que a equipe, né, os gestores planejem bastante para o ano que vem, para que se tenha um técnico sério, uma comissão técnica séria, para que consiga levar esse time adiante, tá? Eu gosto muito de Houston, e é uma equipe muito promissora, principalmente tendo o Deshaun Watson como quarterback, e vendo David Johnson, um running back em decadência, a gente nunca pode saber. Até o momento parece que sim, mas é o primeiro ano dele, já tem alguns touchdowns, então vamos ver como é que vai fazer aqui. Então, e já falando nele, eu acredito que uma boa oportunidade para Houston é usar bastante David Johnson, tá? Claro, misturando passes com Randall Cobb, Brandon Cooks, Will Fuller. Então, acho que precisa agir mais no passe e também abusar um pouco mais das corridas com David Johnson. Tá certo? Eu acho que isso vai ser a chave para Houston. E é claro, a defesa dos Jaguars precisa ficar ligado com isso, tá? O front seven também não está lá aquelas coisas. Ficar ligado com a questão de passes em profundidade, porque é o Deshaun Watson. E você tem dois wide receivers que gostam, né, de passes mais em profundidade. Brandon Cooks, Will Fuller. Tem o Randall Cobb que de vez em quando arrisca esse tipo de jogada. Então, eu acho que ficar ligado aí. Então, o Jacksonville precisa... Eu acho que o Jacksonville ele só vai ganhar essa partida se o front seven funcionar. Se funcionar, deixando o Watson desconfortável, tendo marcação homem a homem, eu acho que pode ser que leve a partida. Mas eu não acredito aqui. Eu acho que Houston vai ter a sua segunda vitória. E é isso aí. Vamos partir para o próximo jogo, duelo de divisão. O Washington Football Team recebe em FedEx Field, New York Giants. Olha, vamos lá. Você analisando a última partida do Giants, você olhou assim e falou, meu Deus do céu, não é o New York Giants que está jogando. Porque pressionou bastante o Tampa Bay Buccaneers. Pressionou bastante o Tampa Bay. Principalmente eu acho que o que teve problema de New York foi, como é que eu posso falar? Foi o Daniel Jones em si. O Daniel Jones não pode ser mais quarterback dessa equipe. Tá? É claro, esse ano não tem mais jeito. Mantém ele até o final. Procura uma boa posição no draft ano que vem. Claro que isso não depende, teoricamente, dos Giants, né? A não ser que eles tanquem essa temporada. Mas o Daniel Jones é impressionante. Você sabe que ele entra na partida, parece que ele gosta. Eu acho que ele tem... Perdão da palavra, mas ele tem um tesão por interceptação. Porque você observa algumas jogadas, você fala assim, não é possível que ele quer lançar essa bola.
Não é possível que ele quis lançar essa bola. Numa interceptação que ele teve, ele tava caindo, ele lançou essa bola. E assim, e não é que ele lança essa bola pra fora. Ele lança essa bola em direção ao seu recebedor que tá marcado. Então, pra mim, na minha concepção, acho que ele gosta. Ele tem uma vontade de ser interceptado. Ele tá uma máquina de interceptação. Então, eu acho que assim, eu acho que bem feito pro Giants nessa questão. Porque você sobe de posição no draft pra pegar o Daniel Jones, uma posição que não se é confiável de você pegar um quarterback, eu acho que muito bem feito pro Giants. Eu acho que o Giants precisa pensar um pouquinho melhor, tá? Precisa pensar um pouquinho melhor pra pegar esse quarterback, sendo que você tinha outras necessidades do time naquela época, tá? Então, vamos ver como é que vai ser aí essa partida. Washington Football Team, como é que eu posso pensar aqui, né? Você tem um Kyle Allen, eu não consigo ver esse time, sei lá. É muito difícil quando você observa esse time, porque você tem um Ron Rivera que tá começando a se adaptar com esse time. Aí vai falar assim, não, mas o Sammy tá na segunda posição da sua divisão. Cara, com 2 vitórias e 5 derrotas, essa divisão, ela não é pra ser levada tão a sério, tá? Os Eagles agora estão começando a mostrar, né? Então, assim, mostrar uma reação. É líder com 3 vitórias e 4 derrotas. Tá tentando chegar aos 50%. Tá? Aos 50%. Tá tentando chegar. Então, o que eu acredito aqui? Giants deve levar a vitória. Mas o Washington precisa, principalmente com o Chase Young, pressionar bastante o quarterback de New York para tentar aí levar a vitória. Eu acho que pressionando o Daniel Jones fazendo as besteiras que ele faz, que ele comete, o Washington pode levar a vitória para casa. Então eu acredito que aqui quem deve ser a peça-chave são as peças-chaves são os defensores, não tem jeito. Acho que precisa pressionar bastante o Daniel Jones e eu acho que talvez tenha uma grande chance. Por quê? O Giants está começando a gostar, alguns jogadores estão começando a gostar do jogo, né? Evan Ingram precisa melhorar um pouquinho, tá tendo muitos drops nessa temporada. Eu ainda acho que eu acho que ele serviria melhor como um wide receiver do que um tight end. Acho que poderia pensar nisso para sua carreira, é a minha opinião, né? Então, mas tá tendo muitos drops. Então você tem aí, tipo, um Gallup jogando muito bem, o running back. Então acho que assim, o que os Giants precisam fazer é tentar mesclar um pouco mais a corrida com passe. E para segurança de todos, só falando assim, o técnico, né, o técnico ofensivo, Jason Garrett, ex-head coach dos Cowboys, passes curtos. Eu acho que é o que o Daniel Jones consegue fazer, passes curtos, tá? Mas eu ainda acredito aqui que seja uma vitória dos Giants. Bom, esse próximo jogo vai ser muito bom, às 3 horas da tarde. Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, no Lucas Oil Stadium, na casa dos Colts. É o seguinte, vamos lá. Os Ravens fizeram uma excelente partida contra o Pittsburgh Steelers, perdendo apenas no final dela. Mas muito, muito boa partida, né? Precisando... O Ravens chegou a ter uma oportunidade mais uma vez. Eu acho que tentaram aplicar a parte errada, né? Tipo, do playbook. Uma corrida com o Lamar no final do jogo. Eu acho que não deveria ter sido feita essa jogada. Deveria ter ido pro passe. Que ainda tinha um certo tempo. Só que não, insistiram nisso. E eu acho que aí que foi a jogada aí para Pittsburgh levar a partida, a vitória para casa. Então eu acho que assim, os Colts, eles tiveram um adversário fraco, que foi o Lions, né, o Detroit Lions. Amassaram por 41-21. Mas eu não sei te dizer
se eu tenho essa confiança toda em Indianápolis em casa vencendo o Baltimore Ravens, tá? Eu não sei te dizer. Eu aposto na vitória dos Ravens porque é um time melhor estruturado do que os Colts, tá? Então, são divisões diferentes. AFC Norte dos Ravens estão em segundo, com 5 vitórias e 2 derrotas. A AFC South, que é a AFC Sul, né, os Colts em segundo, na segunda colocação, com 5 vitórias e 2 derrotas, atrás dos Titans. Só que assim, eu acredito numa derrota aqui dos Colts, não acredito que seja uma derrota muito grande. Eu acho que vai ser um jogo bem disputado. Então, o que eu acho que deveria fazer aqui os Colts, mais uma vez, deixar o Philip Rivers à vontade, fazendo os passes em profundidades até. Só que, de novo, é um jogo, acho que é para defesa dos Colts. Se a defesa dos Colts conseguir conter o ataque terrestre, pode deixar bastante desconfortável o Lamar Jackson para lançar a bola. Eu acredito que tem que tentar buscar mais o Mark Andrews para marcar bem o Mark Andrews, o tight end da equipe, para poder deixar o Lamar sem opção, tá? Tem wide receivers? Lógico que tem. Mas para mim, eu acho que enquanto o Dez Bryant não entrar no jogo, eu acho que você limita bastante o Lamar Jackson. Eu acho que pro próximo ano, no draft, eu acho que o John Harbaugh e o general manager da equipe precisam pensar em wide receivers. Precisam melhorar o plantel de recebedores de Baltimore, tá? Então, para mim aqui, eu acredito que seja uma vitória dos Ravens, mas não vai ser uma vitória, eu, pelo menos ao meu ver, não acho que vai ser uma vitória muito larga aí, tá? Minnesota Vikings recebe no US Bank Stadium o Detroit Lions. Minnesota parece que vai vir embalado. Você tem uma vitória em cima de um Green Bay Packers, que foi um jogo de divisão, por 28-22, parou o Green Bay. E, me desculpa, se você para um Green Bay, você tem que parar um Detroit Lions, tá? O Matt Patricia se enrola já quando ele vai abrir o playbook. Com certeza isso. Porque... E aí você tem também o Matt Stafford que está fora. Então assim, vamos lá. Você não tem o líder da sua equipe. Você tem um head coach que para mim não agrada e com certeza não deve estar agradando a diretoria. Muito provavelmente essa temporada, ao meu ver, vai ser a última do Matt Patricia. Podemos ter uma dança das cadeiras no final do ano. Então aqui, o que eu tenho para falar é de Minnesota, né? Jefferson, Cook, o Thielen. Então, tentar ministrar bem essas jogadas, fazendo passes em profundidade para pegar a secundária de Detroit e abusar também das jogadas terrestres para gastar cronômetro, né? Gastar cronômetro e deixar os Lions numa posição, com um tempo muito pequeno. Eu acho que aí é a jogada-chave. Eu acredito numa vitória de Minnesota. Eu acredito até numa vitória larga de Minnesota, talvez com umas 2 posses de bola, mas vamos ver o que vai acontecer aí, tá? Eu acho que Minnesota, que nem eu já falei, parece que eles têm uma vontade de perder às vezes. Parece que eles entram e falam, nossa, que gostinho de derrota, eu quero provar um pouquinho disso, né? Ganhou de Green Bay, mas vamos lá, né? A equipe ainda tá com 2 vitórias e 5 derrotas, tá? Então, acredito aqui que seja uma vitória de Minnesota. Bom, Nissan Stadium, Tennessee Titans recebe Chicago Bears. Vamos lá. Ryan Tannehill tá jogando muito bem. Derrick Henry tá jogando muito bem. Então, acho que é uma arma grande. Teve a sua folga na semana passada.
teve sua folga na semana passada. Tá treinando aí já há algum tempo, a mais do que Chicago. Chicago recebeu New Orleans Saints, foi para a prorrogação, perdendo depois, né, com um field goal. Jogou bem, parou o New Orleans Saints, mas eu não acredito aqui que Chicago vai levar essa vitória para casa. Os Bears, eu acho que tem certas dificuldades. Nick Foles não é um excepcional quarterback. Então, eu acho que aqui que os Titans vão pressionar bastante Nick Foles, tá? Inibindo jogadores como Jimmy Graham, Allen Robinson. Então, acho que nesse caso, o Tennessee, ele vai usar e abusar do Derrick Henry, tá? Eu acho que a defesa, não sei se vai conseguir parar. É uma defesa muito boa, mas não sei se consegue parar o Derrick Henry. Fora que assim, aí você tem o A.J. Brown, que é um grande exemplo aí de wide receiver da equipe, que é muito boa, tá? Que é muito boa. Na semana, como é que se diz? Na semana 7, né? Na semana 7, que os Titans ainda jogaram contra os Steelers, perderam, tá? Perderam 27-24, mas você tem aí um Ryan Tannehill com 2 passes para touchdown e 220 jardas, né? Derrick Henry com um TD, aí você tem A.J. Brown, Corey Davis, então você tem jogadores, né? Você tem jogadores que são muito bons. A.J. Brown, nessa partida contra os Steelers, atingiu 153 jardas, tá? Então, assim, eu acho que essa jogada é tentar mesclar bastante as jogadas de passe e de corrida para tentar pressionar a defesa do Bears, e deixando a defesa do Bears mais tempo em campo, ela vai ficar muito cansada, e aí você consegue abrir mais espaço na linha defensiva. Acredito que vai ser uma vitória aí por 2 posses de bola. No Arrowhead Stadium, Kansas City Chiefs e Carolina Panthers. Vamos lá. O Panthers, eu acho que assim, que eu já falei aqui algumas vezes, o Teddy Bridgewater, ele tá jogando bem. Tá jogando bem. Eu acho que se por acaso o Teddy Bridgewater tivesse o Christian McCaffrey, talvez era uma arma a mais, uma boa arma para a equipe. E aí você tem, né? Você tem como é que eu posso dizer assim? Você tem uma possibilidade a mais de vitória. Só que assim, você vai a Kansas, os Chiefs estão muito bem embalados, estão com 7 vitórias e 1 derrota. Você tem o Patrick Mahomes agora com o Le'Veon Bell, você tem o Clyde Edwards-Helaire, você tem o Tyreek Hill, você tem o Mecole Hardman. Então são várias armas. E tirando essa questão do Mahomes, mesmo por ser o Mahomes, você tem várias armas que é difícil você parar o Kansas City Chiefs. É muito difícil. A única arma aqui que o Panthers vai conseguir é deixando o Mahomes fora de campo. Então, para isso é o quê? É tentar evitar de fazer jogadas muito mirabolantes e fora de hora, fazendo com que o seu ataque saia de campo e o Kansas entra. Aí o Chiefs entra, e aí você tem aquela coisa, né? O Mahomes fazendo passes, gastando o cronômetro, deixando o Le'Veon Bell à vontade, o Helaire à vontade em campo, que tem uma boa linha ofensiva. Você tem o Travis Kelce, tight end, excepcional tight end, principal arma do time. Então, eu acho que assim, eu acho que Carolina tá em apuros aqui. A ideia era que o McCaffrey já voltasse, não se sabe ainda, tá? Não se sabe se vai voltar ou não. É sempre uma decisão de última hora. Então aqui, eu acho que é o seguinte, né? Então a chave da partida. Carolina com o front seven pressionando bastante o Mahomes, tá certo? Pressionando bastante o Mahomes.
Mas aí eu colocaria um front seven invertido, tá? Então, com defensive tackle e defensive end, então 2 e 2, 2 e 1, desculpa, e 4 linhas atrás no front seven, para tentar, se caso não conseguir pressionar o Mahomes, você tem um suporte atrás, e jogar com safety o tempo todo. Eu acho que precisa, a secundária precisa ter safety aí, para conseguir conter os passes longos. Eu botaria aí tipo free safety e um strong safety, para poder conter esses passes longos do Mahomes. E essa linha de trás, que eu falo, a linha de 4, né, a segunda linha do front seven com 4, é justamente isso. É para você dar um suporte caso venha um passe. E também, caso venha jogadas com Le'Veon Bell, Clyde Edwards-Helaire, você consiga conter os running backs. O problema é não deixar esses running backs avançarem muito em campo. Avançando, eles vão manter essa jogada. Você tem 2 running backs de muita qualidade, tá? E o Kansas, o que precisa fazer para ganhar? Sendo o Kansas City Chiefs, né? Fazendo passes em profundidades pro Tyreek Hill, Mecole Hardman. Você ficou feia a situação, Travis Kelce, que consegue. E você pode até tentar, mesclar uma jogada de passe, você deixando os 2 running backs entrando em campo, o Le'Veon Bell logo atrás do Mahomes, né, a formação II, com o Clyde Edwards-Helaire atrás, podendo fazer uma jogada de flea flicker, ou então o Le'Veon Bell fingindo que vai pegar a bola, e aí você vê um Clyde Edwards-Helaire saindo pela lateral, você fazendo o passe. Então pode tentar surpreender bastante. Eu acredito que vai ser um jogo fácil para Kansas. Kansas não vai ter jogo fácil se caso deixar Carolina jogar, deixar o Bridgewater à vontade. Então acho que é essa a jogada. De Carolina foi aquilo que eu falei, tá? É a defesa, tá certo? É a defesa. Se não melhorar a defesa, pode esquecer, tá certo? New Era Field, Buffalo Bills recebe Seattle Seahawks. Bom, você vê, por mais que Bills tenham tido a vitória de 24-21 em cima do New England Patriots, em casa, não foi um Buffalo Bills que a gente viu no começo da temporada. Um Buffalo com muitas dificuldades, Josh Allen sendo interceptado. Foi um jogo muito equilibrado, tá certo? Claro, ganhou. O New England está bem? Não está bem, está muito mal na temporada. Você perde o seu principal astro e você tem lá a questão do Ken Newton se adaptando, mas por isso que se espera que um Buffalo Bills tivesse uma vitória mais larga. Não, e passou sufoco. Por pouco, não tinha a partida empatada se o Ken Newton não tivesse o fumble. Claro que a defesa forçou muito bem o fumble. Aí méritos para a defesa, tá? Mas eu acho que aqui você vai pegar um Seattle, tá? Um Seattle Seahawks que só tem uma derrota e que tá muito bem embalado, tá muito bem estruturado, tá? O que eu acho que vai ser chave para a vitória aqui de Buffalo em cima de Seattle são os passes. Os passes longos, forçando bastante a secundária, que muito ruim nessa temporada em jardas aéreas. Então você pressionando bastante passe. Só que o Josh Allen precisa estar um pouco mais seguro. Então tentando jogar passes bastante com o Stefon Diggs, com o Cole Beasley, tá certo? E é isso. E aí, claro, de vez em quando mesclar algumas jogadas de corrida para gastar um pouquinho o cronômetro. Mas eu acho que aqui, Buffalo precisa abusar bastante do passe para pegar a secundária de Seattle. E Seattle, o que precisa fazer? Let Russ cook, né? Deixar o Russell Wilson jogar, deixar o Russell Wilson confortável no pocket, como tá acontecendo. Você que tá melhorando bastante a linha ofensiva, fazendo bastante jogadas com Tyler Lockett, com Greg Olsen, que está se adaptando muito bem à equipe, jogando muito, na minha visão. E, é claro, o monstrinho aí, liberar o monstrinho, que é o DK Metcalf. Eu acho que Seattle, pra mim, se você vem acompanhando o Buffalo
tendo as dificuldades, que eu acabei de falar, pegou um New England Patriots fraco, que está fraco na temporada. Não é o New England Patriots que todo mundo conhece. Está fraco. E você toma 21 pontos, de Seattle você vai ter grandes problemas. Então, para mim aqui, confio na vitória de Seattle, tá? Com 2 posses de bola, se não para mais. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Falcons e Denver Broncos. Olha o Broncos ganhando do Los Angeles Chargers no finalzinho, 31-30. Será que o Broncos vai tentar reagir? Vamos ver, Philip Lindsay jogando bem, né? Tem no Melvin Gordon, no roster. Como é que vai acontecer isso aí, né? Vamos ver o Drew Lock. Vamos ver como é que o Drew Lock vai se comportar aí fora de casa. Pode ser que leve a vitória para casa, hein? Porque a defesa de Atlanta sempre está apresentando falhas e se prejudicando. Então, aqui nesse caso, o Atlanta, o ataque, ele encontra erros, mas não é para subestimar o Matt Ryan. O Matt Ryan está jogando muito bem, muito bem. Você pegando, como é que eu posso dizer assim? Você pegando, tipo, a última partida, tá? Você pegando a última partida, que foi contra o Carolina, o Matt Ryan teve 281 jardas para uma interceptação, tá certo? E não foi um dos melhores jogos do Matt Ryan, tá? Se eu for analisar aqui o outro jogo, tá, de Atlanta, que foi contra os Falcons, tá? Os Falcons é ótimo. Contra os Lions, o Matt Ryan teve 338 jardas atingidas. Então, ou seja, você vai subestimar o Matt Ryan, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então você tem que ter respeito aí, principalmente jogando fora de casa. A defesa do Broncos precisa pressionar o Matt Ryan, tentar marcar, às vezes até marcação dupla com o Julio Jones, ficar esperto com as corridas de Todd Gurley. E o Broncos, o que precisa fazer? Drew Lock precisa ter confiança e fazer os passes para os seus recebedores. Eu acho que pode abusar bastante aí utilizando o Jerry Jeudy para poder ganhar esse jogo, tá? Com o embalo, olha, eu não te garanto nada, eu vou apostar aqui em Denver e vou explicar o porquê. Por causa da defesa, tá? Da defesa de Atlanta, tá certo? Drew Lock enfrentando uma equipe que eu acho que está faltando ainda um pouquinho para ganhar, mas é uma equipe muito difícil, principalmente no ataque, com Justin Herbert jogando muito bem. Drew Lock teve 248 jardas para 3 touchdowns e uma interceptação, tá? Se você vai pegar o box score da partida, você vai ver o seguinte, tá? Você vai ver o seguinte. Por isso que eu falo que aqui a condição é a defesa pro Broncos. É manter o Matt Ryan fora dessa partida, tá? Então o ataque precisa agir, ficar mais tempo em campo, mantendo o Matt Ryan fora da partida e precisa segurar, pressionar o Matt Ryan, tá? O Matt Ryan, ele não é um quarterback que se acostuma muito bem fora do pocket. Então, você pressionando o front seven do Broncos, que tá baleado também, mas pressionando, forçando bastante a saída do Matt Ryan no pocket, pode levar. Eu acredito na vitória do Broncos aqui, tá? Com uma posse de bola, tá certo? Eu acho que o Drew Lock parece que voltou da lesão muito melhor do que estava sendo, tá? Então eu acredito que o Falcons venha a perder aqui por causa de sua defesa. Vamos lá, em SoFi Stadium, Los Angeles Chargers recebe o Las Vegas Raiders. É o seguinte, a defesa ela não pode cometer erros como cometeu no jogo contra o Denver Broncos, né? Você receber um touchdown no final da partida, não pode acontecer isso, tá? Então eu acho que precisa melhorar essa questão, essa tensão da defesa. Ataque tá muito bem, na minha visão. Eu acho que precisa mesmo manter o ataque em campo, aí que tá o detalhe. Você vai enfrentar num estádio fechado. O Las Vegas Raiders vem de uma vitória em cima do Cleveland Browns. Você vai ver assim, Samia, mas aí teve uma vitória de 16-6, né? Não foi tão bem assim.
Então, o que que acontece? Tava chovendo muito, a condição tava péssima, tá? Tanto que os quarterbacks eles tiveram jardas horrorosas, né? Então, o Derek Carr teve 112 jardas, tá? Para um passe para touchdown. Só que você tem o quê? O que você tem como arma? O Jacobs. Então, eu acho que o Las Vegas precisa continuar com essa questão com o running back, jogando bastante com o Jacobs, forçando o front seven a cometer falhas, o front seven dos Chargers cometer falhas, abrindo espaços. Eu acredito que poderia colocar aí um Darren Waller, que é grande, né? Ele é um tight end grande, para abrir espaço. Bota o cara para abrir espaço, não se preocupe em tanto passe para ele, tá? Passes, eu acho que precisa deixar, principalmente para um Henry Ruggs, por exemplo, tá? Um Renfrow, tem que tentar agir isso. Outra coisa também que você pode utilizar, na linha ofensiva, por que não utilizar 2 tight ends abrindo espaço? Utiliza. Bota o Darren Waller, bota o Jason Wilton, deixa o Josh Jacobs livre. Você tendo 2 caras pesados abrindo espaço, tá? Abrindo espaço, pode dar certo, tá? Pode dar bem certo, para segurar aí e conseguir melhorar. Eu acho que agora sim, o Derek Carr precisa aprimorar mais os seus passes, Nelson Agholor, Henry Ruggs precisam aparecer, o Renfrow também, e aí é claro, quando, se possível, em situação de passe, também conta mais com o Waller para poder ter a vitória. Por causa da defesa, os Chargers podem ter um pouquinho de problema, tá? Podem ter um pouquinho de problema nessa partida, mas por jogar em casa, eu acredito, e pro Las Vegas ter como é que eu posso falar assim, ter uma certa dificuldade em manter um placar, pensando dessa forma, tá certo? Pensando dessa forma, eu acho que nesse caso, se a defesa dos Chargers não cometerem erros, porque se você for analisar o box score da partida, tá? O box score da partida, de jardas corridas, por mais que o Philip Lindsay fez jogadas muito boas, o Broncos só teve 108 jardas, né? Teve 108 jardas contra 210 jardas concedidas pela defesa do Broncos para os Chargers. Então, eu acho que assim, o que precisa aprimorar aqui, tá? É a defesa, a secundária, tomar cuidado com os passes, que é o que o Derek Carr pode acabar fazendo, pode acabar cometendo aqui alguns crimes aí contra a secundária dos Chargers. Bom, vamos lá. O que eu acredito? Que os Chargers ganham, mas eles ganham com pouquíssimos pontos à frente, tá? Eu acredito que por ser um estádio em que o clima não vai afetar, então pode ter um jogo muito difícil aí, tá? Mas pra mim o jogo, por mais que esse seja o meu palpite do Chargers, o jogo tá aberto, pode que aconteça dos Raiders jogar muito bem e ganhar. Bom, próximo jogo, esse eu quero ver, estádio da Universidade de Phoenix, Arizona, Cardinals recebe Miami Dolphins. Miami, se você for observar o último jogo, nossa, amassaram os Los Angeles Rams. Então, teve bastante dificuldade Miami, tá? Quem ganhou esse jogo foi a defesa, tá certo? Com interceptações, com pick six, deixando o Jared Goff bastante desconfortável, só que eu acho que não é o que vai acontecer aqui. Claro, Miami tá muito bem, pode aí surpreender bastante Arizona, né, pressionando bastante o Kyler Murray, mas eu acho que é o seguinte, né, eu acho que o Arizona tá embalado, então vem aí também de um descanso de uma semana, ganharam contra uma equipe de sua divisão, que é contra o Seattle, um baita de um jogo. Então aqui, por jogar em casa, eu acredito na vitória dos Cardinals, tá? Eu acredito na vitória dos Cardinals. O que pode ser muito perigoso, porque pode dar chance, talvez, pro Buffalo
talvez, né, se distanciar aí, mas que embora que eu tinha falado que eu não acreditasse na vitória de Buffalo, mas pode ter chances, tá? E mesmo que porque os Dolphins vão jogar depois, então, ou seja, pode ter uma certa almejando aí. Se os Bills perdem, o que eu acredito que deve acontecer, você vai almejar uma vitória. Só que o que eu achei muito curioso na partida de Miami, né, assistindo o tape da partida, eu achei muito curioso que eles conservaram bastante Tua. Não sei se decidiram fazer o Tua fazer grandes passes assim, que ele estava acostumado a fazer no college. Então eu acredito que nessa partida eles podem liberar um pouquinho mais o Tua a fazer passes mais ousados, tá? Eu acho que essas deveria ser a arma do Dolphins para ganhar a partida. E o front seven obviamente pressionando o Kyler Murray, tá certo? Mas é o seguinte, ó, pelo Kyler Murray fazer passes muito bons, o que eu acho que a chave aqui da defesa de Miami tem que ser a secundária, tá? Obviamente o front seven tem que funcionar, mas tem que ficar ligado na secundária, tá? Não adianta tentar pressionar o quarterback, porque a linha ofensiva dos Cardinals é boa. Não adianta tentar pressionar o quarterback, ele tendo tempo para lançar a bola e se esquecer da secundária. Então, Miami precisa ter safeties a todo momento, tá? Se não colocar safety, vai arrumar um problema, tá? Então, acho que aqui é a jogada, são duas jogadas para Miami. Ficar atento com a secundária e também o Tua lançando mais passes em profundidade, tá certo? Pros Cardinals, abusar dos passes, tá? Abusar dos passes do Kyler Murray para o DeAndre Hopkins, tá certo? Para o DeAndre Hopkins. Só para vocês terem ideia, se a gente for analisar o jogo que foi o Sunday Night contra o Seattle Seahawks, foi 37-34, foi muito equilibrado. Total de jardas para Seattle, 572. Total de jardas para os Cardinals, 519. Naquela partida, o Kyler Murray teve 360 jardas para 3 touchdowns e uma interceptação, tá? Então, assim, tentar abusar, fazer passes, que é segurança, faz passes para o Larry Fitzgerald, tá? E o DeAndre Hopkins em profundidade, principalmente, tá? Você tem o Christian Kirk, que pode te ajudar, te auxiliar. Você tem o Kenyon Drake, que também possa te ajudar. E, é claro, aí a defesa. A defesa, eu acho que é o seguinte... Eu acho que é aí que vai ser talvez a peça fundamental para a vitória, tá? É pressionar o Tua Tagovailoa, tá certo? É pressionar o Tua. E como que já é de esperado, e isso muitos analistas americanos falam, que talvez os Dolphins vão deixar mesmo o Tua mais tranquilo, mais solto nessa partida, vai na secundária, né? Vai na secundária, confia na secundária, que pode ser aí talvez até mesmo algumas interceptações, e eu digo algumas, porque a secundária a defesa do Cardinals é boa, tá? Algumas interceptações aí do Tua tentando atingir o psicológico do garoto, tá? Então pra mim eu boto a vitória dos Cardinals aqui, mas não vai ser uma vitória tão fácil como se espera. Bom, pra mim, do jeito que tá acontecendo na próxima partida, acontecendo com os Steelers, né, do jeito que os Steelers estão muito bem, o único time invicto, que jogaram muito, muito, muito bem até agora, eu acho que vai ser quase que um bye week aqui. Por quê? Você tem problemas na posição de quarterback dos Cowboys. Isso é um dos pontos, tá? Porque os problemas, eles são inúmeros. São inúmeros para os Cowboys. Então, quando os Cowboys... eu achava que... Eu não achava que fosse uma vitória dos Cowboys. Os Cowboys pararam de ter minha confiança quando eles perderam para Washington. Né, que era uma equipe ainda muito instável. Eles perderam para Washington. Muito feio. E de novo eles perderam muito feio, pontuando pouco. Tendo poucos pontos na partida. Né? Perdendo para os Eagles no Sunday Night 23-9. É muito difícil. Né? É muito difícil. Porque aí você vai falar o quê? Né? O que os Cowboys precisam fazer? Me perdoem, torcedores dos Cowboys. Nada. Entra, seja feliz. Ficar brincando de jogar futebol. Né? Não sei. É muito difícil você analisar, se falar assim, você vai pegar um time que tá invicto. Né? Mesmo que você vai receber
no AT&T Stadium, você vai pegar um time que tá invicto, que tá muito bem, tá muito encaixadinho. Você tem um calouro que tá comendo a bola, que é o Claypool. Tá comendo a bola. Ó, se você analisar o box score da partida entre o Baltimore Ravens e os Steelers, das estatísticas, né? Os Ravens tiveram muitas jardas corridas, como você se espera, né? Mas vamos lá. Big Ben, você tem 182 jardas, não foi tão bem como o Big Ben espera ser, mas tem 2 touchdowns. O Big Ben tá aparecendo na hora certa, né? Claypool tá fazendo touchdown a todo momento. Você tem um Juju Smith-Schuster que aparece, incomoda a sua defesa. Você tem o Eric Ingram que aparece. Você tem o James Conner. Então são armas muito grandes, em uma quantidade muito maior do que um Dallas Cowboys. Então, o que se espera aqui, né? O que se espera dos Cowboys? Olha, é deixar o Big Ben fora de campo. E como é que você deixa? Tentar abusar o Ezekiel Elliott, tá? O CeeDee Lamb, o Amari Cooper, que precisa aparecer. Então eu acho que assim, para deixar mais confortável, tá? Que ainda não se sabe exato quem vai assumir aí os Cowboys à frente, é abusar nos passes curtos, tá? Você conseguindo first downs, né? Por passes curtos e tentando forçar o Ezekiel Elliott o máximo possível. Mas eu não vejo nem um pouco, eu vejo até uma vitória esmagadora do Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers que precisa fazer passes, mais passes para os 2 principais recebedores, que é o Juju e o Claypool, tá? Deixando o James Conner mais à vontade de vez em quando, fazendo, quero segurança, procura o Eric Ingram, mas eu acho que assim, esquece, vai ser uma partida esmagadora para Pittsburgh. Pittsburgh se mantém aí embalado, tá? Se manter desse jeito, confiante, pode vir bastante confiante em cima dos playoffs e jogando em casa. Então, olha, vai ser muito difícil parar os Steelers aí essa temporada, tá? Bom, Sunday Night, um jogaço no Raymond James Stadium em Tampa Bay. Buccaneers contra Saints, New Orleans Saints. Vai ser um belo de um jogo, tá? Antonio Brown, vou fazer um vídeo sobre o Antonio Brown, comentando sobre toda essa contratação, né? O que eu acho dessa contratação e tudo mais. Antonio Brown entra, né? Está ativo para essa partida. Bruce Arians falou que está jogando muito bem, está treinando muito bem, mas ele fez questão de avisar Mike Evans, tá? Mike Evans e Chris Godwin, que talvez o que eles achavam da contratação, antes de contratar, obviamente. Mas é o seguinte, tá? O Antonio Brown chegou sabendo que vai ser o wide receiver número 3. Embora, né? Nós sabemos que o Tom Brady ficou com aquele gostinho de quero mais, nessa parceria lá em New England, né? Que aí o Antonio Brown saiu, foi mandado embora, então acho que ficou com esse gostinho a mais, então talvez vai tentar mais, como é que eu posso dizer assim, tentar acionar mais o Antonio Brown, só que claro, o Tom Brady precisa de quem? Né? Do seu head coach organizando o ataque. New Orleans Saints, você tem o Kamara, você tem provavelmente a volta do Emmanuel Sanders, Michael Thomas não sabe se volta, é um time que não é o mesmo time, tá? Do primeiro jogo, né, do jogo inicial. Você recebe um linebacker com o Alexander do San Francisco 49ers, que vai reforçar aí o front seven. Mas aqui, olha, é muito difícil você ver, por mais que você tenha alguns erros, mas eu duvido que o Tampa não saia com essa vitória, tá? Eu duvido. Tá muito encaixado esse time, aí você vê um Antonio Brown, aí você tem. Quais são as armas do Tampa? Você tem o Ronald Jones, você tem o Leonard Fournette, você tem o Robbie Gronkowski, você tem o Cameron Brate, que é o outro tight end, você tem o Mike Evans, você tem o Chris Godwin, você tem
é agora o Antonio Brown. Então, são muitas armas que assim, vai dar gosto de você ver, né? Vai dar gosto de você ver. Então, quando você tem armas, o quarterback consegue melhorar, e que era isso que o Tom Brady queria de New England, né? E aí foi para Tampa Bay, teve o seu arsenal dispostos aí. Então, ou seja, 279 jardas no último jogo, para 2 touchdowns, tá certo? O Mike Evans tem um touchdown, o Rob Gronkowski de novo com um touchdown, então tá voltando a jogar como que tava jogando. Então, assim, eu acredito numa vitória de Tampa pelo time que tá sendo. E a defesa está muito boa, tá? A defesa está muito boa. Lógico, teve uns apagões aí contra o Giants, mas apagões acontecem, né? Só que você teve um apagão e mesmo assim você ganhou a partida. Então é muito difícil quando você analisa isso. O Saints, se você vai olhar o box score contra o Chicago Bears, teve um total domínio da partida, mas mesmo assim permitiu que fosse para a prorrogação. Então, por isso que eu acho que a defesa está pecando aqui, que é uma coisa que não acontecia, né? Então você tem um Drew Brees para 280 jardas no jogo passado, com 2 touchdowns. O Alvin Kamara, que Bruce Arians já falou que como é que eu posso dizer assim, né? Tipo, ele amedronta, né, a defesa, porque você não sabe muito bem, porque não é um running back que simplesmente vai que nem um touro, ele vai cortando, ele vai costurando a partida, a defesa, e isso pode acontecer no quê? Custo de tempo para a Tampa. E aí é o que eu acho que Drew Brees precisa fazer, usar e abusar dos seus corredores, dos seus running backs. Eu acho que assim, para ganhar espaço, Kamara. Para talvez corridas de linha de primeira pro gol, você tenta colocar um Taysom Hill como coringa, como sempre, um Latavius Murray, que aí é força, então que pode acontecer aí. Agora, é claro, você tem lá, quem que você pode, a questão de passes, né? O Tre'Quan Smith, o Emmanuel Sanders, que provavelmente deve retornar, o Jerry Cook, a questão de passes, mas eu não consigo ver um New Orleans aqui ganhando fora de casa. Vai me surpreender se ganhar, tá? O Tampa Bay tá muito bem estruturado, muito bem embalado, e vindo o Antonio Brown, você tem, se o Antonio Brown se manter quietinho na dele, pode ser que o time venha com a vitória aí, tá certo? Então eu aposto aí um baita de um jogo, não me surpreenderia nenhuma, não teria surpresa nenhuma se fosse para a prorrogação, tá? Mas eu aposto aí numa vitória do Tampa Bay Buccaneers por uma posse de bola aí, pelo menos. Bom, no Monday Night, é um jogo, desculpa, de desesperados, né? Na verdade, desesperados não, um jogo de um time que já largou de mão, né? Tá só sorrindo, entra lá, treina um pouquinho, vai lá à academia relativamente de graça, sendo pago para isso, é o que eu vejo, os jogadores dos Jets. Recebe no MetLife Stadium o New England Patriots. O New England Patriots que está aí com um recebedor novo, fazendo uma troca pelo Isaiah Ford. É uma troca, para mim, bastante questionável. Eu acho que não era necessário. Você gasta aí uma rodada de draft, né, dando para Miami, que está se estruturando. Então, eu não vejo o Isaiah Ford como uma surpresa. Pode ser que sim, né? New England teve vários jogadores fora da temporada por Covid, né, que optaram por jogar fora, não jogar por causa da questão da Covid. Acho que, se não me engano, foi o time que mais foi afetado. Você tem aí uma estrutura nova, com um quarterback novo, você tem jogadores bastante lesionados, você drafta finalmente tight ends, só que eles se lesionam, você tem um N'Keal Harry que não estoura, né, tipo, não consegue, quer dizer, estoura seu tornozelo, mas não consegue aparecer pro jogo. E aí você sobra quem? Jacob Myers e o Jacob Myers, um Ozelski, que de vez em quando aparece, e um Demario Bird, tá certo? Tight end não tem. Então é um time que tá totalmente desestruturado também. Só que, por enfrentar os Jets, eu acredito que venha com a vitória, mas vai apresentar bastante dificuldade, principalmente questão de passe. Se o Isaiah Ford já jogar, pode ser que tenha uma arma a mais pro
pro Ken Newton, pode ser que dê certo. Vamos ver. Mas o Ken Newton precisa passar a bola e precisa ter mais precisão nos passes de bola, tá? Você vê o Ken Newton lançando, está lamentável. Você não vê um Ken Newton que nem jogava em Carolina, tá? Você vê um Ken Newton com 174 jardas apenas sem nenhum passe para touchdown. Então, fez um touchdown corrido? É corrido. Só que aquilo é o mesmo caso de Lamar Jackson. Quando você não tem corrida, você não tem um passe, tá? É um Monday Night bastante estranho, ao meu ver. Começa 5 minutos mais cedo do que os jogos, né? Tipo, da noite, né? Então não é 10h20 às 10h15. Eu aposto na vitória dos Patriots. O que os Patriots precisam fazer? Bom, se organizar melhor. A defesa precisa jogar melhor. Eu acho que o Winovich precisa aparecer mais pro pass rusher, né? Um Josh Uche. Então o front seven dos Patriots precisa melhorar. Teve aí o defense tackle, o Isaiah, vindo do Tennessee. Mas eu acho que é aquilo. O que talvez pudesse surpreender os Patriots aí é o jogo corrido, né? Então os Jets precisam abusar do jogo corrido, né? Tiveram uma partida bizarra, mais uma partida bizarra contra o Kansas City Chiefs. Só para vocês terem ideia, se você olha o box score, você teve um total de jardas cedidas para Kansas de 496 jardas totais, apenas 221 jardas para os Jets, tá? Sam Darnold, para mim, é uma pena. Eu acho que é um quarterback bom. Eu acho que é um quarterback que pode buscar outras equipes ano que vem. Talvez indo para Minnesota. É uma boa, tá? Eu acho que talvez um Sam Darnold pode aparecer mais em Minnesota, que eu acho que é mais o estilo de equipe. Vai melhorar um pouco as precisões de passe da equipe. Eu acho que não tem mais jeito. Ele nos Jets é uma pena. E é uma pena um Trevor Lawrence muito provavelmente indo para os Jets, a não ser que ele dê uma de doido e fale que não vai, né? Aí é questão de qual equipe que vai querer pegar ele, né? E qual ele vai aceitar. E se a NFL permitir isso também. E aí você tem o quê? Então o que você pode ter? Um Frank Gore, interminável Frank Gore, né? Quase que o cara é um exterminador do futuro, o cara não para nunca, né? E não muda nunca de feição, ele tem a mesma cara quando ele entrou, quando ele tá agora. Eu acho que vai tentar, é a arma dos Jets, tá certo? É a arma dos Jets. Você não tem, wide receivers, né, bons aí nos Jets. Eu não tenho nenhum aí pra citar. Não tem, assim, não é que você não tenha wide receiver, obviamente, tá? Mas é aquilo, é muito difícil. Então você tem um Denzel Mims, que pode ser que apareça aí na secundária dos Pats, que está fraquejada, né? Eu acho que um Gilmore talvez não jogue também de novo, devido a alguma lesão. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo. Eu acho que eu não acredito que seja um bom jogo, tá? Eu não acredito que seja um bom jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem feio mesmo. New England não tá aparecendo para essa temporada. Jets também tá um pouco Jets. Então acho que... Mas eu acredito que seja uma vitória de New England. Pode ser que seja aí 2 posses de bola, mas vai ser um milagre se isso acontecer. Então, só para lembrar, quem vai estar de bye week essa semana... O Cincinnati Bengals, que teve finalmente uma vitória, Joe Burrow jogando muito bem. O Cleveland Browns, daí que vem de derrota, né? Então você já vai estar de bye week, vai pensar aí na vida, sem o Odell Beckham Jr. Los Angeles Rams, também que de derrota. E os Eagles, que assumiram que estão assumindo cada vez mais, concretizando cada vez mais líderes da divisão. Então eu acho que é isso, pessoal. Eu peço para que vocês deem o seu like, deixem o seu comentário, ativem o sininho, se inscreva no canal se não se inscreveu, por favor, siga a gente no Instagram, @canal PlayAction, e vamos aí torcer para que tenham uns jogos muito emocionantes, jogos bons, principalmente aí do Sunday Night, tá certo? E também aí alguns jogos, por exemplo, que eu acho que tem que ficar de olho, jogos como Indianapolis Colts contra o Baltimore Ravens, Arizona Cardinals contra Miami Dolphins,
tá certo? E Bills contra Seattle seriam jogos aí interessantes para vocês verem aí, tá certo, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Break that bitch down to the grams, nigga. 16 O's in a pound, nigga. Quarterback draw, touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Touchdown, nigga. Got them niggas on the strip, you know they pitch wrong. You ain't knowing who you with, even my bitch ball. Niggas hate the way I handle when they bitch call. Couple ounces for me, sit up in they bitch bra. Major distribution, what we dealing with is facts. Step up in the building, bitch, we turn up to the max. Chop a header down just like we cut them with an axe. Watch them pop them in their crown if niggas think they all of that. Spend a little money, jury sticker on them. Put your bottles up, spill your liquor on them. Stick conglomerate, shit shut down. Taking over everything, touchdown.